Turma, como prometido no vídeo anterior, eu ia fazer um vídeo só com a resolução dos exercícios para a gente conseguir sanar esse outro item. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no primeiro exercício aqui é a gente catar os valores que são necessários. Então, eu falei lá que é um retificador de meia onda, alimentado por uma fonte de 120, resistência com valor de 10 ohms, e eu pergunto qual que é a tensão na carga. E eu dei alguns valores de ângulo, 0, 45, 90, 135 e 180. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou colocar aqui no caderno os valores aqui que eu preciso. Então, é a tensão de alimentação, que é a VI 120, o resistor igual a 10. E a fórmula que a gente vai usar para calcular é essa daqui, é o V0, que ela tá lá nesse slide aqui, ó. Lá em cima, o valor da tensão na carga, tá? Então, a gente vai usar esse valor aqui, essa equação, que é a tensão máxima vezes 1 mais o cosseno do ângulo dividido por 2π. Só que pra gente descobrir o valor máximo da tensão, eu vou usar essa outra equação, raiz de 2 vezes o VI. Quem que é o meu VI? 120. Então, vai ficar raiz de 2 vezes 120, que vai dar o valor de 169,70. Bom, achamos o valor importante aqui para a nossa equação, o restante é o valor do ângulo que eu vou colocar para cada letra. Então, na letra A, eu peço para vocês calcularem com ângulo de 0. Então, substituindo ali na equação. Quem que é a minha tensão máxima? 169,70 vezes 1 mais o cosseno de 0. Cosseno de 0 é quanto? 1. Substituindo todos os valores aqui, soma e depois multiplica e divide por 2π, vai dar os 54,01, tá? Na segunda, que é o 45, eu faço a mesma coisa. A gente vai colocar o valor lá de tensão máxima 169,70 vezes 1 mais o cosseno de 45. Quanto que é o cosseno de 45? 0,707. Substitui tudo, soma, depois multiplica, divide por 2π, vai dar 46,10. Para o ângulo de 90 graus, como é que a gente vai fazer? Vai ser a mesma coisa. 169,70 é o valor da tensão máxima, vezes 1 mais o cosseno de 90. Quanto que é o cosseno de 90? 0. Soma, multiplique, divide, vai dar 27 volts. 135, a gente vai fazer a mesma coisa. Substitui 1 é 9,70, 1 mais o cosseno de 135, divididos por 2π. Substituindo o valor do cosseno de 135, que é menos 0,707, então, a gente vai diminuir esse valor aqui, né? 1 mais menos, diminui, multiplica e divide por 2π. Vai dar 7,91. 180 graus. O que a gente vai fazer? Achar o valor de cosseno de 180, que é menos 1, substitui, vai ficar 169,70 vezes 1 mais menos 1 dividido por 2π, que vai dar 0. 0 divididos por algum valor é 0. Tá? Então, esse foi o exercício 1. Espero que vocês todos tenham acertado. Quem não acertou, vão acompanhando a correção aí, parando o vídeo para refazer. Agora, a gente vai lá para o segundo. O segundo exercício, eu falo para vocês que é um retificador de meia onda, alimentado com uma fonte de 120... Opa, não passei o slide. Aqui, o retificador de meia onda, com uma fonte de alimentação agora de 150. Resistor dele tá com valor também de 10 e eu dei um ângulo de 30 graus. Na primeira, eu peço para vocês qual que é a corrente máxima. Então, vamos lá para anotação. Primeira coisa, a gente vai anotar os valores que eu dei, que é o VI, que é 150, 60 Hz, valor do resistor e o valor do ângulo. Para fazer a letra A, eu pergunto a corrente máxima. Só que a gente não tem o valor nem da máxima de nada, né?
Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o valor do VM, que é a nossa tensão máxima. Aquela mesma equação, raiz de 2 vezes o VI é quanto? 150. Então, raiz de 2 vezes os 150 dá 212. Como é que eu descubro a tensão máxima na carga? Usando a primeira lei de Ohm, que é tensão máxima dividido pelo resistor. Então, vai ficar 212 divididos por 10, que vai dar 21,2 amperes. Beleza. Letra B, eu pergunto tensão média na carga. Vamos usar aquela equação já conhecida lá no primeiro exercício. Então, a gente substitui o valor de 212, que é o que a gente calculou, lá no nosso VM. Então, vai ficar 212 vezes 1 mais o cosseno do ângulo de 30, que é o ângulo que eu dei para vocês, divididos por 2π. Substituindo o valor do ângulo, somando com 1 e multiplicando por 212, divididos por 2π, a gente vai achar o valor de 62,9, tá? A letra C, eu pergunto qual que é a corrente RMS, não façam essa eu não dei a conta ali para vocês fazerem, tá? Letra D, eu pergunto a potência fornecida. Potência fornecida pode ser calculada por essa daqui, ó, que é o VI, tensão de entrada, vezes a corrente de entrada. Eu tenho a corrente de entrada? Não tenho, mas a gente consegue calcular a partir da lei de Ohm. Quem que é a minha tensão de entrada? 150. 150 dividido pelo valor do resistor dá 15. Então, 150 vezes 15 dá 2.250 watts. Beleza? Próximo, eu pergunto o ângulo de condução. Essa daqui, vocês têm que lembrar um pouquinho da teoria. Lá na aula, quando eu falei do ângulo de condução, vocês devem de lembrar que eu falei que o nosso ângulo, essa meia onda, ele vai de 0 a 2π. Vou até colocar aqui, de 0 a π, lembram? E depois para 2π. Como é meia onda, o que ele vai fazer lá no nosso desenhozinho? Ele vai só até π. De 0 a π. Então, o valor que a gente tem que usar como ângulo em que ele não vai ultrapassar é π. Então, vai ficar π menos o nosso ângulo, que é o ângulo que eu dei. Substituindo para valores em graus, né? Trocando de radianos para graus, π corresponde a 90 graus menos o 30, que foi o valor que eu dei para você lá no início da equação, tá? Então, 90 menos 30 dá 60 graus. Então, o valor do ângulo de condução de vocês é 60 graus. Perguntei qual que é a frequência de ondulação. Nesse caso de meia onda, vai ser o 60. Vamos prestar atenção que no próximo lá, a gente pode ter um valor diferente. Na letra G, eu pergunto o fator de potência. Vocês devem lembrar lá que o fator de potência a gente está relacionado sempre às potências, que é o triângulo das potências que a gente viu. Em outras disciplinas, pode ser comigo, pode ser com outro professor. Só que tem uma forma da gente descobrir através do ângulo, que é aquele ângulo que se forma entre eles, né? Que é esse ângulo aqui, ó. Opa! É esse ângulo aqui. Então, o ângulo, como é que a gente vai descobrir? Através do cosseno desse ângulo. Qual que é o nosso ângulo do fator de condução? É 60. Então, a gente vai fazer o cosseno de 60. Beleza? Vai achar o valor de fator de potência de 0,5. Maravilha, minha gente? Então, esse foi os 2 exercícios que a gente tinha para esse tipo de conteúdo. Na sequência, eu posto para vocês aqui do retificador de meia onda indutivo. E na sequência, eu também falo sobre o monofásico de onda completa. É um velho conhecido de vocês aqui, mas a gente vai falar um pouquinho das diferenças de como é que vai trabalhar, tá? Então, mas isso fica para o próximo vídeo. Tchauzinho!